Olá, viajantes, tudo bem? Hoje voltamos para mais uma aula de redação. E o tema da nossa aula será como nos utilizarmos do repertório histórico na introdução da nossa dissertação Enem. Roda a vinheta. Viajantes, começaremos hoje tentando mostrar a vocês como utilizar o nosso repertório histórico, do nosso conhecimento oriundo das aulas de história, oriundo principalmente dos vídeos do professor Pedro Ivo, na introdução do texto dissertativo. Nós temos dois mecanismos introdutórios que trabalham com o repertório histórico: o resgate histórico e a alusão histórica. Ambos enriquecem o seu texto, pois permitirão a você a apresentação de repertório sociocultural já direto na introdução do seu texto, já no início. E isso subjetivamente mexe com o seu corretor. Ele já passa a olhar para o seu texto com bons olhos. Além de pontuar na competência 2, que é a que cobrará de você o repertório sociocultural, você tende a ganhar a empatia do seu corretor. O primeiro mecanismo introdutório que se utiliza de informações históricas é o chamado resgate histórico. Nesse mecanismo introdutório, vocês escolherão um fato histórico, um personagem histórico, um período histórico e, por meio de um detalhamento desse fato, personagem ou período, vocês irão trazer o tema à tona. É um mecanismo introdutório um pouquinho mais difícil porque ele requer de você esse repertório. E você só vai usá-lo se você tiver nitidamente em mente um fato, personagem ou período que permite a você trazer o seu tema à tona. É bom lembrar que após trazer o tema por meio desse repertório histórico, é fundamental que você traga a sua frase tese com a delimitação dos seus núcleos. Hoje nós usaremos como exemplo o tema Os desafios enfrentados pelas comunidades indígenas brasileiras no século XXI. Vamos dar uma olhada agora numa introdução em que nós temos o repertório histórico trazendo o tema à tona e a delimitação dos nossos núcleos de tese. Vamos lá? O repertório que nós usaremos, que será utilizado aqui na nossa introdução, será o do período histórico literário do romantismo brasileiro. É bom lembrar que dentro desse repertório eu vou analisar apenas as informações do período romantismo que são pertinentes ao tema, que é a idealização do índio. Vejamos como ficou essa introdução. Durante o romantismo brasileiro, a figura do índio foi idealizada e construiu-se em torno dela o sentimento de nacionalismo e de herói nacional. No século XXI, porém, a imagem do ícone foi abandonada e as comunidades indígenas no país ficaram à margem do desenvolvimento e da integração. Esse processo de marginalização evidencia-se pelos conflitos enfrentados não apenas para a preservação de sua cultura, mas também de suas terras. Observem que o repertório utilizado, que foi o romantismo brasileiro, ele foi detalhado até o ponto que nos interessa para a questão indígena. Entre as várias características e temáticas do romantismo, me interessa o processo de idealização do índio e de construção do índio, da figura do índio, como herói nacional. Outras características, elas são prescindíveis, eu posso deixar de lado. Eu falo apenas aquilo que é pertinente ao tema. Outro aspecto importante dessa introdução é a percepção de que você terá que relacionar esse conteúdo histórico ao momento presente. Observem que eu faço uma oposição entre o período do romantismo, em que havia a valorização do índio, e o período atual, em que, na verdade, ele é marginalizado, ele é discriminado, ele é segregado desse processo de desenvolvimento da nossa sociedade. Então, trazer o tema à tona pelo resgate histórico exige fazer essa abordagem, esse detalhamento desse fato, personagem ou período histórico, e a transição do momento passado para o momento presente. Observem que para fechar minha introdução eu tenho uma frase tese.
em que eu já demarco os meus núcleos. Eu estou dizendo para o meu corretor que no meu D1 eu vou analisar a questão cultural e que no meu D2 eu vou analisar a questão da terra. Obviamente, nas minhas propostas de intervenção, eu resolverei a questão da cultura e eu solucionarei a questão da terra. Outro método de introdução interessante e que faz uso da sua base histórica é a introdução por alusão histórica. O resgate, como você acaba de ver com o professor Jairo, ele consiste na retomada de um aspecto, de um personagem, de um tempo, de uma época histórica, com um pouco mais de informação acerca dele. A alusão, como o próprio termo já significa, é uma menção breve, é uma rápida passagem, é uma tangencial referência a um tempo, a uma época ou uma personagem histórica. Desse modo, ao contrário de fazer referência a um, faça referência a 2 ou 3 personagens, 2 ou 3 épocas, 2 ou 3 momentos históricos. E não se faz detalhamento acerca de cada um deles. O leitor percebe que, apesar de distintos referenciais históricos, o que os une é exatamente algum elemento que, no caso específico, é o tema. O que faz com que 2, 3 tempos, personagens ou épocas históricas estejam inseridos no mesmo raciocínio é exatamente o fator temático que os alinhava, que os liga, que os conecta. A fim de ilustrar a diferença entre o parágrafo de introdução por resgate e o parágrafo de introdução por alusão histórica, vamos também a um exemplo dessa feita acerca do parágrafo por alusão histórica. As comunidades indígenas do Brasil foram, ao longo do processo histórico, retratadas de modo quase sempre distinto do que realmente eram. Isso pode ser visto nos textos quinhentistas, quando foi dito que essa gente deveria ser salva. E também nos textos românticos, quando foram mitificados e aproximados dos cavaleiros medievais. Desse modo, às comunidades indígenas brasileiras interessa ser vista com seus traços identitários efetivos e protegida quanto às suas áreas de reserva. Note bem, viajante, que esse parágrafo introdutório em muito se assemelha ao apresentado pelo professor Jairo. A estrutura é basicamente a mesma. O uso do viés histórico é que se diferencia. Pode-se optar pelo resgate, trazendo mais de uma informação acerca de um único tempo, fato ou época, e alusão histórica, em que você traz mais de um tempo, fato, época ou personagem histórico e, obviamente, poupa em detalhamento, poupa em referências a ele. Nesse texto que nós acabamos de ler, você viu a referência à busca por traços identitários efetivos, numa forma de contraposição ao que historicamente foi feito. Ver o índio como aquele que deveria ser salvo e, portanto, perdido, nos textos quinhentistas, e vê-lo mitificado e idealizadamente, mas distinto dos seus comportamentos originais, como foi feito no romantismo. Essa referenciação acerca dos aspectos negativos derivados dessa idealização ou dessa visão contraposta à da realidade, você deve fazer no desenvolvimento 1. Já acerca da posse da terra, da necessária manutenção de uma área de reserva da qual possa sobreviver, você tratará no parágrafo subsequente, no desenvolvimento 2. Do mesmo modo, na conclusão, resolve-se primeiramente com proposta de intervenção a questão relativa a como será propiciado aos índios o conhecimento e a valorização dos seus traços identitários, muito provavelmente envolvendo FUNAI, Ministério da Justiça, os órgãos vinculados à realidade indígena. Como segunda proposta, você pode trabalhar a ideia da necessidade da demarcação das áreas de reserva indígena, da efetiva segurança deles quanto a seres que sobrevivem dela, evitando, por exemplo, o acesso de garimpeiros, de madeireiros, de latifundiários, uma vez que, sabemos todos, essas áreas são de muitíssimo interesse para a exploração econômica. Em síntese, aquilo que você apontou como núcleos de tese no fim do parágrafo de introdução serão os elementos retomados na problematização e desenvolvimento e, obviamente, solucionados na sua conclusão. Se você gostou dessa aula, não esqueça de clicar no gostei. Se você já segue o canal Viagem de Clio, essa semana, aula nova, semana que vem, aula nova e até a sua aprovação, aulas novas semanais. Se você conhece quem não segue, tente ajudá-lo, ele provavelmente passará com a gente. Além disso, esse material estará postado no site www.testrutura.com.br, os parágrafos e a continuidade dos textos para que você possa observar como eles podem ser seguidos, como eles podem ser desenvolvidos e concluídos. Um abraço e até a nossa próxima viagem.